depois de falar como nós devemos permanecer no amor de Deus, na palavra, na vida de oração, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que vai nos conduzir até o fim, ele vai dar algumas instruções sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas que já estão sob a influência do falso evangelho, do falso mestre. O que nós devemos fazer? Fugir dessas pessoas? Abandonar? Que se virem. Ninguém mandou dar atenção a esses homens. Agora, cada um com seus problemas. Não, não é isso que o Espírito Santo nos instrui. Verso 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, Judas agora nos instrui não apenas a nos guardar, mas também socorrer os que estão sendo seduzidos por esses falsos mestres. Não é o que ele está fazendo, é que ele está escrevendo uma carta, ele parou tudo que ele estava fazendo para ajudar alguns irmãos que estavam sendo seduzidos por esses homens. Descrevê-los, apontar como é que eles trabalhavam. Então isso ele próprio já estava fazendo, né? Socorrendo, ajudando os irmãos. E ele vai falar basicamente de 3 tipos de pessoas, 2 ou 3 tipos, dependendo de como a gente olhar o texto. E como nós devemos agir em relação a essas pessoas. Os primeiros que aparecem aqui é os que estão na dúvida. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aqui, essa palavra compadecer é ter misericórdia, é ter compaixão daqueles que de alguma maneira já estavam pendendo, já estavam sendo balançados pelos ensinos dessas pessoas. Homens que já estavam dando ouvidos, já estavam começando a prestar atenção nesses homens, estavam sendo confundidos. E a palavra aqui é: tenham compaixão dessas pessoas. Tenham paciência com essas pessoas. Sejam brandos. Aqui a palavra não é dureza. A palavra aqui não é zombar dessas pessoas que estão sendo enganadas. A palavra aqui não é aspereza. Você é um ignorante. Não lê a Bíblia. Não estuda. Faz isso. Onde você vai parar com isso? E nosso velho homem gosta disso. De nos colocar como superiores. Aqui o Espírito Santo está falando: tenham compaixão dessas pessoas. Sejam amorosos. Olhem para elas com amor. Você sabe, você percebe, por aquilo que você já ganhou de luz, que essa pessoa está indo para um caminho perigoso. Está na dúvida. Tem hora que vai, tem hora que vem. Mas o nosso chamado é, para essas pessoas, nós termos misericórdias, compaixão, para que ela volte à verdade. E nunca o desprezo. Tem um irmão antigo, ele diz assim: muitos irmãos precisam mais de paciência do que de repreensão. Alguns nós precisamos andar juntos. Alguns nós precisamos caminhar um pouco mais. Precisamos falar um pouco mais com misericórdia. E ele vai falar de um segundo grupo, de uma segunda situação dessas pessoas que estão sendo enganadas. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Aqui dá a entender que o segundo grupo de pessoas, elas estão já mais profundamente envolvidas com esse falso ensino. Elas já estão caminhando para o fogo. Elas já estão caminhando para a perdição. Ou caminhando para uma apostasia, ou caminhando para uma disciplina do Senhor, se ela alguém salva. É alguém que já está profundamente contaminada com esse tipo de ensino. Até porque nós vimos, irmãos, que esses homens, eles são muito bons de retórica. Eles falavam com arrogância de coisas do céu, do inferno, de anjo. Fazia, acontecia. Homens que sabem falar, homens que seduzem. Então não é difícil, humanamente falando, de pessoas serem atraídas por esses homens, por esses ensinos. Você vê multidões seguindo nos nossos dias, homens que você ouve 2 minutos. Você fala: rapaz, quanta tolice. E as pessoas estão lá, porque eles falam.
E acontece, e mexe no céu, e mexe debaixo da terra, e faz, e acontece, e as pessoas prestam atenção. Esse é o falso ensino. E muitos já estão misturados, já estão ali, já estão próximos do fogo. Aqui, nós podemos inserir aqui irmãos que já estão envolvidos e vão cair numa disciplina do Senhor, porque uma vida longe, afastada do Senhor, do seu Evangelho, o Senhor há de disciplinar os seus. Mas podem ter pessoas que nunca se converteram, e que se estivessem num lugar ali ouvindo a palavra, talvez pudessem ser alcançadas. Mas nesses lugares, elas estão à beira do inferno. O irmão Jonathan Edwards fala que aquele livro famoso dele, de Pecadores diante de um Deus irado, ele fala que o homem aqui na terra, ele caminha para o inferno sobre um pequeno fio de misericórdia. Todos os homens estão tão próximos do inferno, é que não passa na nossa cabeça, mas é só uma questão de tempo, é só um... Às vezes nos acostumamos com isso, mas essa é a realidade espiritual. O homem sem Deus está por um fio do inferno. E aqui Judas está falando, salvai-os. Aqui a palavra no original significa arranque com violência. Puxe. De alguém que está caindo numa fogueira, você vai puxar a roupa dele, arrancar. Essa é a ideia desse sentido. Estão caminhando para o fogo. Devem ser arrancados à força. Então há situações, há irmãos ou há pessoas que você vai precisar ser um pouco mais enérgico. Com compaixão, com misericórdia, mas você vai precisar ser enérgico. Porque às vezes nós nos acostumamos. E essa talvez seja a maior dificuldade nossa para pregar o Evangelho. Nós achamos que tudo está bem, mas não está bem. O homem sem Deus, o homem que está ouvindo um outro Evangelho, está à beira do fogo. O irmão Richard Baxter diz assim, irmãos, será que podemos ver almas caminhando para o inferno e não chamar atrás delas, não gritar? Nós podemos ver almas indo para o inferno e ficar calados. Porque num lugar, irmãos, onde não se prega o Evangelho, é impossível as pessoas serem salvas. Você já parou para pensar nisso? Aonde não se prega o Evangelho, é impossível que o homem seja salvo. Ele precisa crer. O senhor pode fazer coisas extraordinárias? Pode fazer. Ele já tirou homens, tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Ele foi atrás dos seus. Mas a palavra ali não é pregada. O Evangelho não é anunciado. Isso não pode produzir em nós, irmãos, indiferença com essas pessoas. Aqui Judas está falando, arranque, salve-os, arrebatando-os do fogo. Vamos precisar orar, mas em algumas situações nós vamos precisar confrontar essas pessoas com a palavra. Vamos precisar ensinar a palavra. Elas estão muito próximas do fogo. E muitas vezes o nosso silêncio é uma aprovação disfarçada. Às vezes pensamos mais na nossa reputação, o que a pessoa vai pensar, do que na alma da pessoa.